Muito bem, ó, a gente vai ver como foi o primeiro dia do Domi, treinador do Flamengo. Cadê? Quando o Flamengo te chama, tu não podes dizer não. Domi chegou e já chegou colocando a mão na massa. O treinador, que desembarcou às 5h40 da manhã no Rio de Janeiro, não quis saber de descanso. Do aeroporto para o hotel e de lá direto para o Ninho do Urubu, onde se apresentou oficialmente como novo técnico do Flamengo e demonstrou a postura que exatamente como o torcedor rubro-negro espera. Espero seguir ganhando porque sei que é muito importante. Me gusta el juego ofensivo, prefiero ganar 4-3, no 1-0, porque para mí es importante también para la torcida. Por coincidência do destino, no mesmo momento, milhares de quilômetros de distância, Jorge Jesus se apresentava no campus do Benfica como novo treinador do time português e se emocionou ao falar do ex-clube. Quero-lhes agradecer do meu fundo do coração a forma como eles me trataram, a amizade e o amor que eles tiveram por mim. E agora pensem, vocês sabem que o Flamengo tem 50 milhões de adeptos, de torcedores, como eles dizem. E eu, para vir para o Benfica, teve que haver uma causa muito grande. E claro, ele também foi lembrado aqui no Brasil. Depois do magnífico trabalho de Jesus no rubro-negro, ele não ficou de fora do discurso de Domi. O trabalho de Jorge Jesus foi fantástico. Eu respeito muito a Jorge Jesus, porque ele ganhou todo com o Flamengo. Outro que não poderia ficar de fora do discurso de apresentação era Pep Guardiola, com quem Domi trabalhou por tanto tempo como auxiliar técnico. Quando ele supo o interesse de Flamengo, solo me dijo, no lo dejes pasar. Si te ves con confianza, es uno de los mejores clubes del mundo y es una oportunidad única. A meta agora é intensificar os trabalhos e manter o raio-x vencedor de uma equipe que deu muitas alegrias ao torcedor do Flamengo em 2019. Boa tarde, meninos! Muito bem, com esse assunto, Felipe, eu já te chamo para falar. A gente tem que pedir para a imprensa e para a torcida do Flamengo ter um pouquinho de paciência para ele ter tempo de fazer o trabalho dele, não comparações, né, Felipe? Que isso é natural. A gente mesmo faz isso, não tem jeito. É normal comparar, né, Fernandinha? Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos. Cara, eu acho que ele vai fazer um grande trabalho. É aquele cara super tático, tem muita experiência, é um grande desafio para ele, né? Pegar o Flamengo assim, como ele disse, o Guardiola recomendou, eu não sei se foi para fazer média, Fernanda, mas o Guardiola recomendou que ele pegasse na hora. E o muito legal é que ele está aprendendo português. Ele falou que em 2 meses já vai estar falando português, ele já não quer mais... ele pediu para não falar em espanhol com ele na coletiva, só perguntar em português. Isso mostra empenho, mostra que ele está com vontade de trabalhar, de aprender a língua, que acaba se adaptando melhor, né? Ele disse que ele precisa se adaptar ao Flamengo e não o Flamengo se adaptar a ele. E disse também, só para concluir, que não vai fazer grandes alterações. Ele não vai botar um elefante dentro de uma casa pequena para sair bagunçando tudo. Ele vai introduzir aos poucos as suas ideias de jogo. E esse foi um debate nosso aqui até antes dele chegar, né, Felipe? Como seria essa transição, né? Ele tem pouco tempo, você até falou, olha, eu acho que ele não vai chegar com o pé na porta, colocando o jeito dele, ponto. Ele vai usar o que o Jorge Jesus usava. E aí eu, Pedro e Casimiro falamos, não, eu não acho que ele vai usar o que o Jorge Jesus usava, porque ele tem a personalidade dele. Ele não vai mudar os titulares, mas taticamente vai mudar. E aí a impressão que eu tenho que não é nem a gente nem o Felipe, que há uma transição, não é? Eu não sei, Casimiro, qual é a sua opinião, e nem a sua, Felipe. Eu acho que vai ter uma transição. Ele nem vai chegar com o pé na porta e nem vai usar tudo que o Jesus usava. Vai ser uma misturinha no início, né, ô Casimiro? Exatamente. Ele vai tentar fazer da forma mais suave possível, né? Não vai tentar chegar e já mudar tudo, não faz nenhum sentido. Até porque ele vai pegar o time à beira do Brasileirão, né? Então não tem nexo que ele chegue e mude tudo que ele viu no Flamengo que ele conhece, porque ele falou que conhece o Flamengo pelo menos um pouco. Então não faz sentido que ele troque tudo só para falar, aqui sou eu, esse é meu estilo, não vou ficar copiando Jesus, não. Eu acho que o que o Jesus fez foi muito marcante, deu muito certo, é histórico. Então ele vai ter que só aprimorar. Ele vai ter que pegar o que Jesus faz
e dar os toques dele para que, de fato, fique uma obra perfeita. Mas isso demora tempo, então ele vai, acho que devagarinho. E olha o desafio que esse cara tem, Pedro Certezas, porque ele chega não como um tradicional treinador que caiu porque estava tudo ruim, e aí chega um novo para tentar melhorar, dar um gás. Ele chega de um cara multicampeão que fez tudo impecável. A gente hoje, depois de um ano de Jesus à frente do Flamengo, a gente não consegue apontar uma falha do Jesus. E eu, pelo menos, não consigo apontar. O cara ganhou absolutamente tudo. Saiu invicto dentro do Maracanã, que é a casa do Flamengo. Então, Pedro Certezas, o desafio dele é muito maior do que qualquer outro treinador que pega um trabalho assim, no meio do caminho, né? E além disso, vai ser o primeiro grande trabalho dele, né? Porque ele trabalhou no New York City lá, mas todo respeito, o Flamengo nem se compara com o New York City. É uma coisa muito maior. Então ele pega de cara, assim, o primeiro grande trabalho dele, com uma torcida colossal, uma torcida que está mal acostumada com ganhar tudo do ano passado e que tem uma referência que é o Jorge Jesus, que provavelmente é o melhor treinador da história do clube. Então vai ser difícil, mas eu acho... De fato, eu acho que o cara é brabo, porque se o cara passou tanto tempo sem Guardiola, e o Guardiola escolheu ele para ser o auxiliar, você não vai eu parar? acho que o cara é brabo. E só uma coisinha... Você não vai parar de falar mal? Falar bem do Flamengo? Eu não tô entendendo. Vou falar mal agora. O Jorge Jesus falou que o Flamengo tem 50 milhões de torcedores. Gente, a cada semana que passa, são mais 10 milhões. Eu nunca vi isso. É um crescimento populacional que eu nunca... É maior que na China. A China daqui a pouco tem menos habitantes do que o Flamengo tem torcedor. Mas ó, o Domenech parece ser um cara bem humilde, viu? Parece ser mais humilde do que o Jesus. Porque o Jesus, às vezes, era um pouco prepotente, né? Ele tinha aquela marrinha dele ali. Ô, Felipe, mas ele parece ser um cara bem humilde. Porque ele é assistente, pô. Eu tô sem aqui aquela pistolinha de temperatura. Que eu vou começar a trazer ela, o Pedro vira a cabeça, eu vou verificar a tua temperatura, Pedro. Olha só, o que você causou nesse programa. Você me fez o Jesus subir o hino do Flamengo. Você ficou 2 minutos falando bem do Flamengo. Pedro, certeza o que está acontecendo. Casimiro, que o... Não quero falar. Tu viu o cara da comissão técnica do Ceará que apontaram a pistola pra ele fez assim com as mãos? Eu vi, foi muito bom. Não, porque a gente não tem que falar mal, não adianta, né? O cara, o Flamengo já tava muito bem. Aí trouxe o assistente do Guardiola, que é um cara que revolucionou o futebol. Então tem tudo pro Domenech se dar bem no Flamengo. Não tem que não elogiar, né? Exatamente. E depois de tudo que eu falei, todas as opiniões, toda a análise, espero que o Domenech faça um péssimo trabalho no Flamengo e perca tudo. A gente falou isso com o Jesus também, não deu certo. Então, é verdade. Esse homem lembra Peppa, tá? O Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana e já tem jogos adiados, sabia? Cadê? Alguns clubes vão precisar esperar um pouquinho mais para a estreia no Campeonato Brasileiro. A CBF anunciou o adiamento das partidas entre Corinthians e Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco e Botafogo e Bahia. Por nota, a entidade informou que remarcou os jogos porque coincidem com a data base das finais dos estaduais Paulista e Baiano. Os novos dias e horários das partidas ainda não foram definidos. E aí, a gente entende que a gente passa por um momento, ô Felipe, diferente do que todo mundo já viveu, né? É uma pandemia, né? O mundo inteiro sofre com problemas causados por pausas, por tudo que a Covid trouxe de ruim para todas as pessoas, né? Muito pela nossa rotina. E aí a gente entende, tiver que adiar, ok. Mas no início, eu não gostava da questão da CBF de falar: as federações locais escolham. Vocês olhem aí o estado de vocês como estão, a situação da Covid, e vocês escolham a data. Porque cada prefeito tem um posicionamento legal, até entendo isso. Mas será que não poderia ter também uma ideia, uma perspectiva da CBF para alinhar, pelo menos, e não causar isso que agora a gente está vendo, adiar uma partida que já tem um campeonato bem enxuto, né, Felipe? E por isso as federações são independentes, né, Fernandinha? Mas a CBF é a Confederação Brasileira de Futebol. Então ela deveria dar a sua opinião e alinhar um pouquinho melhor isso.
A Ferdi resolveu voltar antes, o Flamengo fez aquela pressão, conseguiram finalizar o campeonato e aí acho que atrasaram um pouquinho esse início, ao meu ver até é compreensível, a gente lutou aqui, lutou não, né? Não concordou com a volta naquele momento do futebol, mas a gente viu que deu certo, né? Não causou nenhum problema, os jogadores estão sendo testados, não tem nenhum... um ou outro caso positivo, se é testado afasta, enfim, deu certo, o protocolo funcionou, então poderia ter voltado um pouquinho antes, mas a gente já sabia que as datas iam causar um conflito ali. Agora você imagina juntar, porque não vai ter folga nenhuma, tá, Fernanda? Vai ser Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, eliminatórias da Copa do Mundo. Então é muita coisa rolando, cara. Vai conflitar. Já em setembro. Agora, o bom disso tudo, Pedro Certezas, é que a gente não vai perder a primeira rodada. Nem você, exatamente, olha aí. Exatamente, Fernanda. Mas, pô, eu tava tão feliz, cara, que, pô, jogo domingo, 11 da manhã... Abro uma cerveja, a Covas fala, Pedro, cerveja 11 da manhã, eu falo, amor, tá vendo o jogo. Então tinha uma desculpa, e aí tudo caiu por terra. Agora não. Ai, cara, Vai fazer aquele domingão perfeito, né, Pedro? Pô, perfeito ou não, né? Perfeito. Porque se perde, sofre o domingo inteiro. Mas aí, nas condições atuais era perfeito. Fico de casa aqui na rede, tomando cerveja. Ô, Pedro Certezas, o jogo quando é 11, daí eu falo pelo meu marido, Peção, que tem esses negócios de molhar a palavra também. O jogo, quando é 11, lá na minha casa, quando não tem estádio, o pré-jogo começa às 7 horas da manhã, eu escuto tlac. Eu fico impressionada. Eu queria saber qual é o horário da sua casa. Por aí, 7, 7h30, porque o que as pessoas chamam de café da manhã, eu chamo de cerveja da manhã. Cerveja da manhã, que é a coisa que eu faço mais cedo ainda, entendeu? E aí vai tomar um Irish Coffee, Pedro. Irish Coffee é aquele café com whisky. Eu tô até pensando em não falar pra Covas, ela tá aqui trabalhando do meu lado, não falar que o jogo foi adiado e quando der 11 horas eu falo, ih, amor, não tá passando. Olha, bebi à toa. Bebi à toa cerveja, meu Deus. Eu vou mandar um WhatsApp pra ela, que eu não gosto de mentira. Casimiro, mas olha só, o que a gente tem de tempo e o que foi planejado, não tem como dar erro, né? O campeonato tem o tempo para acontecer e não tem como errar. Vai ter que acontecer, né? Não tem espaço para erro, não tem tempo para erro, não tem margem. Os times aceitaram essa maneira. A gente falou muito aqui do Carioca voltar cedo, dessa briga para o brasileiro voltar cedo, e a gente viu que os outros clubes que esperaram mais acabam, entre aspas, se prejudicando, né? Então, por exemplo, Palmeiras e Corinthians vão começar o brasileiro depois. E eu só queria chamar a atenção também que o Campeonato Paulista, o que está acontecendo lá, se fosse no Rio de Janeiro, o que ia ser falado é brincadeira. Os clubes paulistas... falar sobre isso, Casé, daqui a pouco. A forma que eles estão conduzindo o Campeonato Paulista é bizarra demais. Bizarro. O Rio teve um monte de problema, mas foi bem melhor. Exatamente. Também concordo com isso daí que vocês estão falando. Mas não vou nem pronunciar para não causar polêmica aqui. Mas você vai ter que se pronunciar como um bom paulista. Tem uma polêmica aí, como o Casé falou. Qual é o motivo? Testes da Covid. É isso mesmo. Vamos entender essa história. Para chegar até a final do Campeonato Paulista, nas semis, o Palmeiras venceu a Ponte Preta com gol de Patrick de Paula, que aproveitou as oportunidades do adversário e marcou para o Verdão. No outro lado, na Arena Corinthians, o Timão venceu o Mirassol com gol de Ederson. O derby ainda nem começou dentro das 4 linhas, mas fora dela já deu o que falar. Isso porque o Corinthians se recusou a fazer o exame da Covid-19 antes dos jogos das finais que estão marcados para quarta e sábado. Nas redes sociais, Andrés Sanches, presidente do clube, declarou que a federação não pediu para o Corinthians refazer os testes porque cumpriram todos os protocolos. Ainda completou alfinetando o rival. Falem com quem descumpriu. Em nota no site oficial do clube, a assessoria afirma que cumpriu o confinamento dos atletas e comissão técnica, seguindo à risca o acordo, diferente do Palmeiras, que descumpriu e liberou os atletas depois de cada partida. Após toda a polêmica, a Federação Paulista de Futebol informou que, em comum acordo, ambas equipes vão realizar novos testes da Covid-19 antes do segundo jogo.
e que não haverá realização de exames no Corinthians antes da primeira partida. Se o pessoal vai passar pano pro Corinthians, Casimiro, a gente não vai. Pelo seguinte, qual é o maior problema do corona, né? Além de não ter a vacina, não saber como trata e tudo mais, ela é uma doença é muito fácil de passar um pro outro. Esse é o maior problema. Ela passa de uma forma muito rápida e fácil. E aí, você pode fazer hoje, eu posso entrar aqui e fazer o teste da Covid aqui e à noite pegar. Então, é uma coisa que você não controla. Aí o cara fez o teste na semana passada, mas eu segui todo o protocolo e não vou mais fazer o teste. Gente, isso é bizarro. Casimiro, a gente aqui no SBT é testado sempre. As empresas que funcionam devem fazer isso porque a gente não controla a Covid, Casimiro. E o cara joga futebol e quer jogar sem fazer o teste, isso é bizarro. É muito bizarro. O Corinthians, né, não se negou a fazer o teste nesse momento inicial. Bizarro. O time do Palmeiras quebrou a quarentena. É muito bizarro isso. Assim, parece que estão vivendo uma realidade paralela. Tantas pessoas precisando do teste, querendo o teste, e os times de futebol que têm essa facilidade, essa condição de fazer, saiu matéria para fazer no elenco inteiro é R$6 mil. Então, isso para um clube de futebol é nada, é nada. Então, não custa absolutamente nada você fazer o teste, você se prevenir. E não é nem questão de, mas a gente cumpriu aqui muito bem a nossa quarentena. Mas você tem que fazer, cara, porque você tem que... É uma prestação de contas. É uma prestação de contas para o torcedor, para a imprensa, para todo mundo. Lembrando que dia 21 de junho, o Corinthians testou 27 jogadores e 21 desses 27 tiveram ou tinham Covid. Então, o que é mais bizarro ainda, porque sabe que no Corinthians ou tinha um foco lá, ou os jogadores não respeitaram. Alguma coisa aconteceu, porque 21 e 27 não é normal. Foi o maior time no Brasil com infectado de Covid. E outra coisa, Pedro, importante, cara, como entra o Palmeiras, por exemplo, Palmeiras testa, né? Não tem ninguém positivo, ou tem positivo, afasta. Corinthians joga tranquilo. Como é que joga o Palmeiras sem saber o resultado dos testes? Os caras jogam com medo, sabe? Pô, eu não me sinto seguro para jogar essa partida aqui, cara. O Felipe falou muito bem aí em relação ao Campeonato Carioca. Quando teve que dar pancada, a gente deu. Quando teve que elogiar, a gente elogiou. E o que a gente sabe, eu no Fla-Flu que trabalhei, é como o protocolo Jogo Seguro, que é aqui da Federação do Estado do Rio de Janeiro, foi implementado e aconteceu nos jogos. Todo mundo foi testado para participar daquela competição ali. E toda hora a gente pega um jogador que está com corona. E aí ele é afastado. O Wellington no Fluminense, agora o Cícero no Botafogo, o João no Flamengo. Por quê? Porque faz testa toda hora. O mundo seria melhor e teria passado melhor pela Covid se todo mundo fosse testado sempre. O problema é que a grande população não consegue. Mas se os clubes conseguem, para de muquiranice. Olha só, depois do amistoso de sábado contra o Fluminense, o Paulo Autori falou sobre a defesa do Alvinegro. Cadê? Estava satisfeito com a defesa, né? O Vitor é um jogador que todos conhecem, todos os botafoguenses conhecem, admiram, teve uma passagem extremamente boa aqui e volta com toda essa moral. Mas eu acho que a defesa como um todo tem trabalhado bem, a equipe toda, né? Eu não gosto de falar só de defesa, eu falo de sistema defensivo, porque quando se fala de sistema defensivo é toda a equipe, né? O próprio Federico Barandegui é o seguinte, ele não estava habituado a isso porque não pediam que ele passasse no Uruguai, se joga de maneira um pouco diferente. Mas ele começa a se soltar, já está fazendo coisas que não fazia, é um jogador que tem uma leitura tática muito boa, é inteligente. E pode ser engraçado, mas é a verdade. Hoje a gente olhar o cenário do futebol brasileiro, né, e observar os laterais, eu sou a maior defensora dos laterais aqui nesse programa. Eu defendo muito os laterais porque eu olho a parte física do que é exigido deles numa partida, enfim, tudo mais, as exigências que são feitas, mas eu também, uma hora ou outra, tenho que falar umas coisinhas, que é, no Brasil, os laterais não sabem cruzar. Não são todos, é claro, mas a grande maioria. Aí quando a gente vê, Casimiro, um lateral que sobe e cruza perfeitamente, a gente fica, menino, olha ali, que isso, ele cruzou a bola na cabeça do cara. Há alguns anos isso era natural, Casimiro, hoje é emocionante, né? É emocionante, Casimiro. O Botafogo não vou dizer muito bem servido, mas está bem servido de laterais. Os dois titulares são bons. Eu tô contando que o lateral direito do Botafogo é o Massinho.
Não sei se ele está em condição de jogar, teve toda a situação de negociação talvez, mas acho que ele vai ficar. O Barandegui, uma lesão séria também, né? Teve uma lesão, voltando de lesão. No último jogo, foi bem, cantou e o Barandegui, a gente falou ontem, jogou bem, cara. Quando subiu na boa e entregou uma assistência, mas defensivamente também foi muito bem. Então, você não ter uma preocupação com uma posição que é tão vulnerável no futebol, que é tão importante, que é a lateral, é um passo já adiante da temporada. Então a gente falou isso já. O time do Botafogo, os 11, é muito bom. É muito bom. É bom e no Brasil é muito bom. Então, você tem um lateral que é um achado no mercado sul-americano, que não é tão caro e dá certo. Putz, o Botafogo acertou em cheio. Aparentemente, né? Começando no brasileiro pode mudar tudo. Mas aparentemente... São os outros além dos 11. Isso aí me deixa... mas aí não precisa. Não, mas olha só. Vamos fazer um exercício aqui, Pedro Certezas. O Lecaros, quando entra bem. O Juan, quando entra... Não dá? Não, eu acho que é tudo uma ilusão, cara. Eu acho que... O Guilherme Santos ali como um meia tá legal. Não? Pô, mas ele cai muito nível. O Babi eu acho que fez o Botafogo... gol. Beleza, Babi, beleza. Babi é o quê? Rafael Foster. Os zagueiros. A gente não sabe também. Eu não consigo cravar que o Rafael Foster é bom, não consigo cravar que o Canu vai se sustentar. É porque o que acontece? Essa temporada vai ser jogo atrás de jogo. Então o risco de lesão do jogador é muito grande. É porque o jogo vai... É quarto domingo. Então o risco de o cara se lesionar é muito grande. E o Botafogo, no último grande time brabo do Botafogo, que não tinha elenco, que foi 2007... A gente não tinha elenco, a gente perdeu tudo porque não tinha elenco. Porque o nosso time era muito bom. Carrossel Alvinegro. Um cara que era muito abaixo do cara que saiu e a gente ferrava. Então eu tô com medo e espero que a fisiologia do Botafogo, a preparação física vá muito bem esse ano, mas... E as orações também, isso é importante. E as orações também. E esse ano talvez seja o ano que mais se precise de elenco, porque todo ano a gente fala, tem que ter elenco para disputar o brasileiro. Mas nessa situação de jogo, quarta, domingo, fim de semana, quarta, quinta... Tem que ter muito elenco. Então, quem tiver bons jogadores vai fazer diferença. Uma vez, conversando com o Djalminha, grande Djalminha, né, grande amigo, ele falou, aqui no Brasil, há uma dificuldade dos clubes de se posicionar. Assim, eu não vou ganhar o brasileiro. Eu vou investir só nessa competição. Os clubes não fazem. Quem chega para compor o clube não faz isso. Os jogadores chegam beijando o escudo. Eu quero ganhar tudo. Gente, não vai ganhar tudo. Não vai ganhar nada, na verdade. Então, pera lá, depende do clube. Mas os jogadores não fazem, os dirigentes não fazem. E eu acho que a gente pode começar a exercitar isso do tipo... O Botafogo podia, pelo menos assim, pensar... Qual é o tiro curto? Ih, acabou. Acabou o plim-plim. Qual é o tiro curto? Copa do Brasil. São 8 jogos para a grande final. São 60 milhões em jogo, um caneco. Vamos fazer o seguinte? Torcida botafoguense. A gente quer hoje mirar a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, a gente vai economizar por lá e tudo mais. E a Copa do Brasil é a minha prioridade. Mas ninguém faz isso no Brasil e isso é curioso, Casimiro. Mas eu acho também que isso é um reflexo. A gente fala que os times não fazem isso. Mas o time é um reflexo da torcida e da sociedade, né? Porque se vê um jogador, eu falo por mim, tá? Eu também. Mesmo sabendo que o Botafogo não vai ganhar o brasileiro, a gente tem convicção disso. Mas se vê um jogador e fala, na apresentação, o Botafogo não vai ganhar o brasileiro, mas a gente quer jogar bem. A torcida inteira fala, esse cara é perdedor. Vai explicar isso pra torcida. O problema é a torcida. Olha o espírito de perdedor dele, com certeza. Eu concordo com você, Pedro. Mas isso não poderia partir, por exemplo, vamos dar um exemplo do Botafogo, o Autuori. Ele vai chegar na comunicação lá na hora e vai falar assim, gente, hoje é o terceiro jogo do Brasileiro, mas amanhã, ou semana que vem, eu tenho a Copa do Brasil e o meu foco é a Copa do Brasil. Então, para esse jogo aqui, eu estou economizando o lateral tal, o volante tal, o fulano de tal, porque o meu foco é a Copa do Brasil. Você fala isso, Casimiro, de forma sutil e você mostra para o torcedor qual é o teu foco. É porque sabe o que é o problema? As pessoas querem comparar os times brasileiros com os da Europa. Por exemplo, o Real Madrid, ele às vezes deixa de lado a Copa do Rei, às vezes ele deixa de lado a Copa da Espanha, só que ele vai indo, ele bota o time reserva para jogar, só que o time reserva do Real Madrid tem o Bale, o time reserva do Real Madrid tem o Marcelo hoje, o time reserva do Real Madrid tem o Rodrigo, então ele vai avançando, vai embora. Quando o Real Madrid vê, ele tá na semifinal da Copa do Rei. Aqui no Brasil, se o Botafogo vai jogar com o Náutico, jogou esse ano com o Náutico nos aflitos,
Foi nos aflitos? Acho que foi. Se o Botafogo botar o time reserva para jogar, a torcida do Botafogo foi revoltada. Fala, rapaziada, olha só, esse ano o nosso foco vai ser o Carioca. Então o que acontece? A gente vai ficar treinando aqui e vai mandar o time reserva para jogar. E aí o time reserva, rapaziada, seja o que Deus quiser. Ganhar, ganhou. Não ganhar, ganhou. Não ganhar, não ganhou. Deixa lá e tá de boa. Tá fazendo isso há alguns anos o contrário. Pois é complicado. O contrário. Fica o time titular jogando tudo, e aí cansa, aí machuca, aí fala, putz, mas a gente foi bem na Copa do Brasil, mas foi eliminado. Então... Não mira nada. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar vocês da tela rapidinho, mas vocês continuam com o som aí, tá, meninos? Porque é um momento muito especial. O Casimiro, o Vasco, Casimiro quer esse casaco, gente. Pelo amor de Deus. O Casimiro tá desesperado com esse casaco. Tá aí na tela de vocês. O lançamento aconteceu ontem da nova camisa do Vascão. Vamos ver. Vou falar uma coisa, tá impecável, não só pela beleza, toda a linha muito bonita, mas pela qualidade do produto do marketing. Um beijo para todo mundo do marketing do Vasco da Gama. Acredito que financeiramente o negócio lá deve estar igual ao do Botafogo, né, Casimiro? Difícil. E os caras trabalham tão bem, com uma criatividade, com uma dedicação. Que produto bonito que é esse vídeo. A gente olhando assim, tecnicamente, a propaganda... é linda. E os uniformes também, Casimiro, muito legal. Há muito tempo que eu não via. A capa voltando ao Vascão, não é isso? Como tá lá no Botafogo também. Exatamente. A capa voltou ao Vasco de uma forma diferente, né? É um contrato muito grande. São 80 peças, né? Do enxoval que eles chamam. Sério? Lá. Então tem... É bizarro. Tem peça de tudo. Tudo que você possa imaginar tem. Então é muito bizarro, um contrato maravilhoso. O torcedor do Vasco comprou muita ideia. Então ontem lançou ali por volta de 9 da noite. Já começou a esgotar nas lojas, muitas filas nos shoppings, mas muita coisa mesmo. Já esgotou camisa de treino, camisa de aquecimento. Bizarro. E a capa traz boas lembranças pro Vascaíno. Só falta botar o Data Control aqui agora. O reencontro com a capa e, cara... Esse casaco, nossa senhora, mas o que é, Casimiro? Agora, vai caber em mim. Esse casaco não tá vendendo? Por que você tava desesperado com o casaco? Não, então, esse casaco ainda não está vendendo, né? Ele vai entrar nas lojas aí nas próximas semanas. Eu já comprei a camisa, obviamente. E aí eu tava querendo um casaco. Eu fiquei, meu Deus, cadê o casaco? Mas, cadê o casaco? Cadê o casaco? Só. E não tava na loja. Ai, mas olha só, Vasco, eu não sei o motivo que o casaco não tá aí. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um papai vascaíno em casa. Eu não sei se vocês sabem, mas dia 9, agora domingo, é dia dos pais. Pra mim foi ótimo, porque eu não tenho que gastar minha mufa pra comprar um presente. Eu vou escolher ali alguma coisinha e vou dar dia dos pais. Ele tá almoçando agora, não tá vendo o programa, vai ser surpresa. Mas o casaco, todo mundo comentou desse casaco e não vender, Pedro Certezas. Absurdo, colossal. E a capa tá fazendo o que as outras marcas, é só não errar. Faz o básico e fica absurdamente bonito. A camisa do Vasco é naturalmente absurdamente linda, né? Normalmente ecoa por fora do Brasil, a camisa do Vasco é muito bonita. E é muito tempo que eu não vi uma tão bonita quanto essa, cara. E lisona, bonitona, absurda. Tem times que não tem muito o que errar, né? Vamos fazer o simples, seguinte, né, cara? Vamos finalizar hoje o programa. A gente estava superando o Chaves, tá doendo um pouco ainda, mas calma, cara. Eu recebi uma informação que me fez superar rápido
Em sequência aqui do nosso programa, era o nosso querido Chaves, não é mais, vamos superar isso. Tem o Henry Danger. Já aconteceu ontem aqui. Pega na tela qual é o time. Olha aí. Ih, rapaz. Ô, Pedro Certezas, me explica isso, esse botão aí botafoguense. Mas como é que ele acha essas coisas? Fernanda, eu tenho uma thread, um post no Twitter que é muito Botafogo bom. Aleatório. Eu acho a presença do Botafogo nos lugares aleatórios. E assim que o SBT anunciou Henry Danger, eu não posso falar aqui, mas talvez eu tenha algum papel nisso aí. Talvez eu tenha falado com a culpa do SBT, talvez eu tenha passado um zap pro Sil. Falei, irmão, olha só. É certo. O negócio. Vamos botar lá o escudo do Botafogo, tá bom? Botafogo. É exatamente isso. Não tinha um filme dos Trapalhões que era o Botafogo campeão de 2000 e não sei quanto? 2000 quanto? Botafogo campeão em 2010. Ah, é? Um filme dos Trapalhões, né? Eu vou de 85. Olha só, eu vou deixar um beijo, igual os Simpsons, né? Eu vou deixar um beijo pro Dudu, filho da Isa, que tá assistindo a gente agora. O Anderson 12 Alves entregou uma comida lá em casa outro dia, só me reconheceu pela voz, porque eu sou um pouquinho pequena, ele não esperava isso. E o Mauro da Azurra de Botafogo, um beijo pra você que vendeu o carro pra mamãe, beijo pra todos vocês. A gente vai terminar o programa de hoje. Meninos, beijo no coração, mas a gente volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Vamos terminar o programa hoje com essa belezura aí, as camisas do Vasco.